Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar com o conteúdo de integração com o banco de dados. Mais especificamente, nós vamos tratar da arquitetura cliente-servidor, ou seja, nós vamos ter o aplicativo em uma máquina conectando via rede com um servidor que está rodando o SGBD. Aí nós precisamos tomar alguns cuidados, então eu vou mostrar para vocês como construir um sistema passo a passo, tomando os devidos cuidados para que a gente tenha um bom desempenho utilizando essa arquitetura. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Programação orientada a eventos, aplicações avançadas com um banco de dados no Lazarus. Então, nós vamos tratar agora de aplicações na arquitetura de banco de dados cliente-servidor. A gente já desenvolveu uma aplicação utilizando a arquitetura de banco de dados pessoal. A gente viu que o Lazarus tem diversos componentes para facilitar esse desenvolvimento, só que para essa arquitetura cliente-servidor a gente tem que tomar alguns cuidados. Basicamente, a gente vai controlar a lógica de execução do sistema através dos módulos de dados, evitar manter dados em memória e trabalhar com mestre de detalhes um pouco mais avançados. O banco de dados que a gente vai utilizar é o banco de dados de um lava rápido, que contém essas 7 tabelas aqui. Dados de veículo, as lavações nesses veículos, e tem também uma tabela aqui de usuário para a gente controlar o acesso ao sistema com um login e senha. O script SQL desse banco de dados está disponível lá nos materiais da minha página também, para vocês baixarem, criarem ele no Postgres. É claro que o Postgres tem que estar instalado, executando, né? Mas isso não vai ser abordado aqui na aula. E o que a gente vai criar de módulo de dados seriam esses 4 módulos de dados aqui. Vamos ter um módulo de dados só para conexão com o banco e algumas rotinas que a gente vai criar lá. Um banco de dados, um módulo de dados de cadastro, para controlar o cadastro de cores, clientes, veículos, serviços. Um módulo de dados para controlar as lavações dos carros. E um outro módulo de dados que é para o controle de usuário. No caso do módulo de dados de conexão, que a gente vai chamar de data conexão, ele tem apenas um componente zConnection. E nesse componente, a gente acrescenta todas as propriedades, né, mexe em todas as propriedades necessárias para conectar com o Postgres. Então, é claro que a gente está rodando aqui numa máquina, o Postgres numa máquina local, no ambiente de produção, a gente teria um IP aqui dessa máquina servidora. O nome do banco de dados nosso é Lava Rápido. Usuário e senha são Postgres, que foi configurado na instalação do meu Postgres aqui. O protocolo PostgreSQL, porque nós estamos trabalhando com o banco de dados Postgres. E aqui a gente colocou o Connected To. Inicialmente nós vamos conectar para configurar os demais componentes. Depois a gente vai conectar com esse banco em tempo de execução. O módulo de dados de cadastro seria esse aqui. Então, nós temos, aqui no caso eu usei 2 ztables, um para cor e outro para serviço, porque são tabelas razoavelmente pequenas, né? Não tem muitos registros, né? Então, eu posso utilizar o ztable para esses casos específicos. E no caso do veículo e do cliente, eu já coloquei zcarry, né? Porque com o passar do tempo, esse sistema em produção vai ter vários cadastros de veículos, vários cadastros de clientes, e essas tabelas tendem a crescer. Então, o ideal é a gente usar zcarry para a gente buscar para a memória somente os dados necessários e não manter toda a tabela em memória. Aqui estão
as propriedades desses componentes. No caso do ZTable, basicamente a gente define a conexão lá no módulo de dados de conexão, o nome da tabela, e como a gente está trabalhando com o Postgres, ele trabalha com sequências para campos autoincremento. Então, vocês podem ver que, além do ZTable e do DataSource, ou do zQuery também, do zUpdate e do DataSource, todas essas tabelas aqui a gente colocou um zSequence, que é um componente que fica ligado à sequência lá do Postgres para gerar o código automático de cada um dos registros dessas tabelas. Então, no ZTable, a gente tem a conexão, o nome da tabela, o zSequence e o Sequence Field, que é o campo autoincremento, que nesse caso é a chave primária da tabela. Lá no zSequence, a gente simplesmente escolhe a sequência, né? Como eu não defini o nome automático, eu não defini manualmente o nome dessas sequências, o Postgres gera para a gente o nome o nome do campo, o underline, o nome da tabela, underline segue. Então, vai ter sempre esse padrão de nome aqui. E o data source. Então, aqui nós temos o ZTable Core, ZTable Serviço análogo, configurado de forma análoga. No caso do zQuery, aí nós teremos alguns detalhes aqui. O Update Object, que a gente define o zUpdate. E no caso do Select, né, do SQL, nós vamos personalizar essas consultas, né? Por exemplo, esse aqui é de veículo. Na hora que eu estiver mostrando a tela do veículo, eu não quero mostrar simplesmente os dados do veículo. Por quê? Se a gente for lá na tabela de veículo, a gente vai ver que tem todos os dados do veículo e tem uma chave estrangeira aqui que me diz o ID do cliente. Mas se eu ver na tela só o ID do cliente, não resolve para o usuário. Então, nós vamos mostrar também o DEM cliente, que é a denominação do cliente. Então, nessa consulta aqui do veículo, o que a gente fez? Selecionou todos os campos do veículo e o DEM cliente lá da tabela cliente. Então, aqui, from veículo ASV, cliente AC. E aqui a gente faz a junção das duas tabelas, né? No campo da chave estrangeira. E mais um último detalhe, a gente colocou limite zero nessa consulta. O que isso significa? Quando eu abrir a interface de cadastro de veículo, eu quero que o meu dataset esteja ativo para incluir novos registros. Então, eu tenho que ter uma consulta ativa. Só que se eu fizer um select asterisco tradicional, selecionar todos os dados, eu vou buscar todos os dados da tabela para a memória. Então, eu vou estar gerando tráfego na rede de muitos dados e armazenando toda a tabela em memória. Se a gente colocar um limite zero, eu faço uma seleção no banco de dados que não retorna nada, mas permite que o meu dataset fique ativo. Então, o usuário já consegue inserir novos registros. Se por acaso ele quiser excluir ou alterar algum veículo, ele tem que buscar esse veículo primeiro, para depois fazer essa operação. No caso, aqui também tem o Sequence e o Sequence Field, né? Nós temos um zSequence para veículo. E no caso do zUpdate, o que a gente vai mexer? O Delete, o Insert e o Modify SQL vão mexer apenas na tabela veículo, né? Eu quero exibir o nome do cliente, mas a alteração que vai ser feita, inserção, só na tabela veículo. E aqui tem mais um último detalhe, que é o Refresh SQL, que é o seguinte: quando eu acabo de fazer alguma alteração no banco de dados ou inserção, eu já preciso buscar esse dado novamente, principalmente porque aqui a gente tem dados de outras tabelas, né? No caso do DEM cliente. Então, eu faço um select aqui, ó, muito parecido com o SQL do zQuery, só que eu coloco um AND aqui, ó, id veículo igual id veículo, ou seja, um parâmetro para atualizar e mostrar o registro atual atualizado na tela. E, além disso, eu configuro a propriedade use sequence field for refresh SQL para true, ou seja,
Ele vai pegar o código do veículo, né, e vai buscar só o dado daquele veículo, para mim também não ter que buscar todos os dados. Aqui temos a sequência do veículo, o data source. No caso do cliente, é de forma bem parecida, até mais simples um pouco, porque a tabela cliente a gente não vai mostrar informações de outras tabelas na tela, então eu só pego os dados do cliente. Tem o detalhe aqui do Refresh SQL também e o data source. Beleza, então esse aqui é o meu módulo de dados do cliente. Aqui tem algumas informações que eu já expliquei para vocês, né? Usamos os e-tables somente para cor e serviço. O limite zero eu expliquei para vocês. E expliquei por que a gente usa isso, né? Para o dataset ficar ativo. E também expliquei essa questão da denominação do veículo. Beleza. Agora vamos para o módulo de dados, data lavação. O que a gente vai mostrar aqui nesse módulo de dados? As informações de lavações. E se a gente voltar aqui no esquema lógico do nosso banco de dados, o que a gente vai observar? O que tem numa lavação? Ela está relacionada com o veículo, né? Então, peguei um veículo para lavar. Tem as informações de data, hora aqui, e tem uma outra tabela que está relacionada com ela, que é a lavação serviço. O que é a lavação serviço? Nesse Lava Rápido, nós vamos ter, por exemplo, lavação simples, lavação interna, lavação externa, encerar e outros serviços que a pessoa queira adicionar, e cada serviço tem um valor. Então, quando eu pego um veículo para lavar, o cliente diz quais serviços que ele quer, eu vou adicionando esses serviços aqui no lavação serviço e automaticamente o valor total aqui da lavação vai sendo atualizado. Beleza. Então, voltando aqui para o módulo de dados lavação, a gente tem um zQuery para lavação e outro zQuery para lavação serviço. E eu acrescentei um zQuery atualiza aqui que vai ser usado para algumas rotinas que a gente vai fazer depois, certo? No caso da lavação serviço, eu não adicionei uns sequence, adicionei apenas para a lavação. Por quê? Porque essa tabela de lavação serviço, ela não tem um campo de chave primária único, né? A chave primária dela é formada pelo id lavação mais o id serviço. Vamos ver as propriedades aqui. No caso do lavação, o que eu coloquei? O meu select está pegando os dados da lavação e do veículo também, ó. E do cliente também. Então, estou usando 3 tabelas para quê? Para me mostrar essa informação de forma mais completa na tela. Então, vou mostrar os dados da lavação, qual que é o veículo e quem que é o dono desse veículo, no caso. E, novamente, o limite zero. Aqui nós temos o sequence field. Aqui tem o zQuery lavação serviço. Aqui nós vamos mostrar a informação de 2 tabelas também, né? Os dados de lavação serviço mais a denominação do serviço. Seria interessante, acrescentei aqui, seria interessante colocar também o valor do serviço, né? Não acrescentei aqui, mas pode ser colocado sem problema. E mais um detalhe, aqui nós vamos fazer um mestre detalhe na interface. Então, eu já vinculei o lavação como mestre e o lavação serviço como detalhe, usando as propriedades master field, master source e linked fields. No caso do update, novamente a gente vai atualizar só os dados da lavação, né? Eu mostro várias informações, mas atualizo só na lavação. E também o refresh SQL, que é muito parecido com o SQL do zQuery, só que aqui, novamente, eu estou usando o id lavação como parâmetro, né? Tem só um errinho de digitação aqui, que aqui é l.id lavação. Beleza. No caso do update lavação serviço, não tem muito segredo, é só no lavação serviço mesmo. E a gente finaliza o data lavação. No caso do data usuário, a gente vai ter uma tabela lá com os usuários.
Estou supondo que vai ter poucos usuários utilizando esse sistema. Se for o caso de um sistema com muitos usuários, a gente muda para o zQuery, que seria mais conveniente. E agora eu vou mostrar para vocês a questão da edição de campos, né? No sisteminha que a gente fez para arquitetura de banco de dados pessoal, a gente não fez edição de campos. Por que a edição de campos é interessante? Porque depois que eu adicionar esses campos, personalizar eles direitinho, eu posso até desativar o meu dataset, que eu ainda consigo visualizar esses campos lá nos meus data controls depois. Como que funciona isso? Vamos lá no Lazarus, vamos pegar aqui, por exemplo, o módulo de usuários. Se eu clicar com o direito em cima de um zTable ou de um zQuery, eu tenho a opção Edit Fields. E aí, aqui eu já adicionei os campos. No caso, vou remover eles e adicionar novamente para a gente ver, né? Ó, vou remover todos. Vou clicar com o direito. Se eu tentar adicionar, ele mostra para mim os campos que eu quero aqui, dou um Create. E aí, o que eu posso fazer? Clicando em cada campo, eu posso mexer nas propriedades dele. Eu posso colocar algum campo, somente leitura, né? No caso de chaves primárias, por exemplo, eu posso fazer isso. E qualquer outra alteração aqui nas tabelas que a gente achar interessante, né? Tem que dar... A maioria das propriedades são autoexplicativas, mas você pode já dar uma pesquisada para entender cada uma delas. Por exemplo, Display Label. Se eu estiver utilizando um dbGrid, esse Display Label já vai aparecer para mim lá no título da coluna do dbGrid. Certo? Vou fechar sem salvar aqui, só porque já estava configurado direitinho. E assim por diante, né? Você pode fazer isso com todos os seus datasets para ter esses campos já configurados. Inclusive, dá para você criar campos calculados, né? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas dá para a gente criar campos que são calculados. Não precisa necessariamente estar gravado no banco de dados. Por exemplo, um campo de idade calculado em cima da data de nascimento. Aqui tem essa observação, né? Os datasets não devem estar ativos. Depois a gente vai ativar eles via código. Aqui eu falei do Display Label, né? Que é interessante. E agora vamos, depois de configurar todos esses módulos de dados, nós vamos para os formulários de cadastros. Vamos usar dbEdits, Lookup, Combo Box para alguns casos. E no caso dos formulários que vão estar ligados a zTables, a gente usa um dbGrid para simplificar, que é o caso de cadastro de serviço. Então, a gente simplesmente colocou um dbGrid aqui ligado no Data Source de serviço, um DB Navigator e um botãozinho de sair aqui para fechar. No caso do cadastro de cores, de forma análoga também, aqui estão todas as propriedades que a gente mexeu. Aqui tem às vezes a gente mexe aqui no width da coluna, né, para dar uma personalizada, para ficar uma interface mais bonitinha. O cadastro de clientes, aí, como é um zQuery, a gente não usa o dbGrid, a gente preferiu colocar aqui 4 dbEdits, um para o ID, outro para denominação, telefone, endereço. E além disso, a gente colocou um DB Navigator, botão de sair e um botão de buscar. Lembra que a gente tem um limite 0 lá na consulta? Quando mais adiante, depois que a gente ver todos os cadastros, nós vamos criar os formulários de busca. Então, quando eu clicar nesse botão de busca, eu vou abrir um formulário de busca, onde eu vou poder personalizar essa busca. Depois, a hora que eu voltar para esse formulário, eu tenho os dados buscados. Então, nesse cadastro aqui, depois a gente vai personalizar esse botão de busca, né? Aqui estão todas as propriedades que a gente mexeu. Basicamente, para cada dbEdit, a gente vinculou o campo correto. No caso do ID, né, da chave primária, a gente colocou somente leitura. Aqui tem o cadastro de veículos.
No caso da cor, como está, a gente está usando um ZTable que tem todos os dados, a gente pode colocar um lookup aqui para buscar mostrar as cores, a pessoa escolher. No caso de veículo, que a gente está usando um zQuery, a gente preferiu colocar dois dbedits, um para o id e outro para mostrar a denominação do cliente, e um botão para buscar o cliente. Quando eu estiver inserindo ou alterando um registro aqui de veículo, eu posso fazer isso. E aí depois a gente vai ver como que funciona esses formulários de busca. Aqui estão todas as propriedades também que a gente mexeu. Não tem muito segredo. Esse aqui é o cadastro de lavações. Esse aqui é um formulário um pouco mais complexo, mas nada de muito diferente do que a gente já viu lá na arquitetura de banco de dados pessoal, né? Porque esse aqui é um formulário mestre de detalhes. Então, aqui em cima eu tenho todos os campos da lavação e no dbGrid eu coloquei os dados da lavação serviço. Eu usei um DB Navigator para os dados de lavação e não usei um DB Navigator para a lavação serviço. Por quê? Eu preferi, achei melhor colocar dois botões aqui para me chamar uma rotina de inserir e uma de excluir serviço, porque eu já insiro o dado na lavação serviço e também já atualizo o valor da lavação, porque quanto mais serviço vai mudando esse valor. O veículo que a gente busca aqui, ó, a gente mostra aqui o ID do veículo e a denominação do veículo também, o mesmo caso do cliente relacionado com esse veículo, né? Então, facilita a visualização aqui dessa tela para o usuário. Tem um botão de finalizar, que a gente colocou aqui também, o ícone dele acho que não ficou muito correto, mas na hora que eu finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou gravar a data e a hora da saída, que eu estou entregando o carro para o cliente. Basicamente isso. Aqui tem todas as propriedades do formulário de lavação. Aqui temos o formulário de cadastro de usuário. Usamos um dbGrid, DB Navigator. O único detalhe é esse botão aqui de alterar a senha. Por quê? A gente não deve guardar a senha do usuário descriptografada no banco de dados. Então, esse alterar senha, ele pede a senha para o usuário e ele criptografa ela antes de gravar lá no banco de dados. Aqui estão todas as propriedades também. E esse aqui seria o formulário principal, simplesmente para chamar todos os outros formulários. Então, agora nós vamos para a programação inicial. A gente não implementou nenhum código ainda. Primeiro, a gente vai acrescentar as units dos módulos de dados no implementation das units dos formulários, né? Em alguns casos, a gente vai precisar de acrescentar na interface, se por acaso eu tiver algum método que está usando alguma coisa das units, principalmente no deconexão, que a gente vai criar uma rotina interessante lá. E a gente vai configurar o projeto para que os módulos de dados sejam criados primeiro. Então, primeiro o dado conexão, depois os demais e depois os formulários. Como que vai ser o controle de exibição dos formulários? Na unit principal, a gente vai chamar as rotinas de cada formulário. Então, para exibir o form lavação cadastro, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no data lavação, a gente vai acrescentar o uses do formulário, né, a unidade do formulário de lavação de cadastro lá, vai criar um procedimento chamado lavação cadastro show. E o que a gente vai fazer lá nesse lavação cadastro show? Simplesmente vai dar um show modal no formulário de cadastro de lavação. Os demais cadastros vão ser feitos dessa maneira também. No caso do formulário principal, quando eu quiser exibir um formulário, eu vou colocar
o módulo de dados chamando aquela rotina que eu criei lá, lavação, cadastro e show. Porque, como eu disse, a gente vai controlar o fluxo todo pelos módulos de dados. Os demais botões aqui são similares também. A inicialização do sistema, como eu disse para vocês, nós vamos desconectar o ZCOM principal, lá no Deconexão, e a gente vai, na criação do módulo de dados, né, no evento create do módulo de dados, a gente vai fazer conexão com o banco de dados. E nos demais módulos de dados, a gente vai abrir os datasets. Então, para cada dataset, vou dar um ponto open nele. Inclusive no de usuário. Beleza. Então, a gente já pode executar o nosso sistema desse jeito. A gente vai ver os formulários de cadastro. Eu vou conseguir incluir novos registros já. Só que eu não consigo visualizar o que já está cadastrado, por causa do meu limite 0. Então, a gente vai precisar de implementar agora a parte de busca dos dados. Vamos ver, por exemplo, aqui o form busca cliente. Né? Como que eu vou fazer a busca de cliente? Vou criar um formulário de busca, vou salvar essa unidade de código aqui como f-cliente busca. O formulário vai chamar form cliente busca. Aqui a gente põe um dbgrid, aqui a gente coloca edits normais, não dbedits, porque eu vou buscar, vou copiar o texto que está aqui para buscar, não vou cadastrar nada no banco. E a hora que eu clicar nesse botão buscar, eu vou fazer consulta de acordo com as informações que o usuário colocou aqui, beleza? Eu sair, só fecho o formulário. Então aqui estão todas as propriedades que a gente precisa mexer, né? O dbgrid a gente basicamente mexe só no data source dele. O de busca de veículo vai ser de forma análoga. A diferença é que no veículo a gente tem uma chave estrangeira, né? Então eu vou ter um botãozinho aqui para me chamar a busca de cliente. A pessoa pode escolher um cliente já cadastrado e aí a hora que a pessoa escolher, vem para cá o cliente que ela escolheu. Aí depois eu posso fazer a busca de veículo usando essa informação de cliente. É claro que isso aqui é um edit normal, a pessoa pode digitar também, mas se ela quiser buscar o cliente primeiro, ela poderia fazer isso. Esse aqui é o de busca de lavação, de forma análoga aos demais também, com todas as propriedades. E agora a gente vai para a codificação dessas buscas. Nós temos dois tipos de buscas. Imagine que eu estou num cadastro de veículo. E eu vou buscar veículos para eu poder alterar. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou fazer consulta no banco de dados, trazer essas informações, e as informações têm que ficar no meu dataset para que o usuário possa alterar, fazer o que ele precisar ali em cima desses dados. Uma segunda situação é o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, esse busca de lavação aqui, ó. Se eu buscar um cliente, para mim poder buscar as lavações desse cliente, ou mesmo se eu estiver no cadastro de lavação precisar de buscar um cliente, eu preciso de um único cliente específico. Então, vou lá na busca, posso até buscar uma lista, seleciono um cliente dessa lista, e aí, esse cliente selecionado, eu vou copiar as informações dele para cá, e aí eu posso fechar o dataset de cliente, para mim não manter isso em memória. Certo? Então, essa é a segunda situação. Além disso tudo, a gente também vai criar a chamada para mostrar os formulários de busca nos módulos de dados. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos criar uma rotina que vai fazer a cópia de um registro que foi selecionado pelo usuário em um dataset qualquer. Então, aqui tem uma rotina genérica que faz isso. Eu crio uma classe tdata como especialização do tfpgmap, que é uma classe de mapeamento hash, que está disponível na Unity FGL do Pascal. E aí eu estou criando essa rotina lá no Deconexão, então eu crio um método para o data conexão chamado getRecord, que vai receber como parâmetro um dataset.
e mais um parâmetro fechado tipo booleano. Para que vai servir isso? Esse parâmetro? O dataset é para mim copiar o registro desse dataset, o registro que está selecionado. O fechar, se ele for verdadeiro, eu fecho o dataset. Se for falso, eu mantenho o dataset aberto. E aí eu retorno um tipo tdata. O que esse tdata vai ter? Esse mapeamento aqui, eu posso colocar para cada string um valor string, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para cada campo do dataset, eu vou pegar o nome do campo e o valor do campo. Nome do campo, valor do campo. Por exemplo, cadastro de cor. Eu vou pegar... Cor não é o caso que é um ZTable, né? Cadastro de cliente. E de cliente, 1. Dem cliente, José. E assim por diante. Como eu retorno essa informação tdata, eu posso simplesmente pegar os dados depois e usar ele num formulário de cadastro, em um formulário de busca também. Ou seja, essa questão de copiar o dado, a gente vai usar quando for uma chave estrangeira, né? O que a nossa rotina faz, então? Eu tenho um objeto tdata, vou ter aqui o campo e o valor do campo, criei um contadorzinho aqui para a gente percorrer todos os campos. O que eu faço? Crio o objeto data, verifico se o dataset está ativo e se tem algum registro lá, né? Porque se ele não estiver ativo, não tem nada para me copiar, se não tiver nenhum registro, mesmo caso. Aí eu faço um laço de repetição em cima de todos os campos do dataset, pego o nome do campo, pego o valor daquele campo e vou adicionando no meu dado. Se o fechar for verdadeiro, eu fecho o dataset e retorno esse dado. Beleza, então essa rotina está pronta para a gente usar nas buscas. Vamos ver como que a gente vai usar aqui. Vamos ver a busca de cliente, por exemplo. Cliente está lá no decadastro. Então, eu vou acrescentar o deconexão no use aqui para mim usar aquela rotina getRecord que a gente já implementou. E vou criar uma função aqui, busca... cliente busca show. O que essa rotina faz? Ela vai exibir o formulário de busca, o usuário pode fazer a busca normalmente. Depois eu chamo o getRecord para mim copiar os dados. E também tem o fecha dataset do tipo boolean. Então o que tem aqui? Tem um objeto tdata, exibo o formulário, chamo o getRecord em cima do zQuery porque esse formulário já faz a busca no zQuery passo como parâmetro o fetch dataset que foi recebido e retorno já esse tdata aqui, pronto. As demais rotinas vão ser muito similares a essa. Então, é só você implementar da mesma maneira. E lá no meu formulário de busca de cliente, o que eu vou fazer? Lembra que lá eu tenho vários edits onde a pessoa pode digitar as informações para buscar. O que eu faço lá então? Primeira coisa, eu fecho alguma consulta que já estiver ativa, limpo o SQL da consulta, e aí eu começo a montar a minha nova consulta. Eu coloco um select asterisco from cliente, o R1 igual a 1, para quê? Porque agora eu posso colocar vários endos aqui com as demais condições, se por acaso o usuário especificar alguma coisa. Então, por exemplo, se ele preencher o id do cliente, id cliente vai receber o que está lá no edit do id cliente. Ó. Coloquei um parâmetro, adiciono lá. Se ele colocou alguma denominação no dem cliente, aí eu vou lá e adiciono mais um parâmetro. Se colocou endereço, mais um parâmetro. Depois que eu montei todo o meu SQL, né, se por acaso ele deixar tudo em branco, vai ser um select asterisco. Se por acaso ele colocar algum parâmetro, vai ter alguma condição. Manda abrir a consulta, vai exibir no dbgrid ali da busca, aí o usuário pode escolher um determinado cliente e fechar. Ele fechou, o que acontece? Volta lá na rotina de busca que copia o dado com o getRecord. No caso do cadastro de cliente, eu simplesmente vou chamar o busca cliente, né, e vou passar como false o parâmetro de fechar o dataset. Por quê? Estou no cadastro de cliente, vou buscar cliente, então quer dizer que eu vou fazer alguma coisa com esse cliente que eu busquei. Então eu não vou fechar o dataset.
Esse aqui é o de busca de veículo, que é de forma análoga, né? Vai mudar o jeito da consulta aqui para mostrar os dados, mas vou adicionando os parâmetros também. Tem um detalhe interessante aqui na busca de veículo, que lá eu tenho um botãozinho de buscar um cliente para mim usar esse cliente que eu busquei na busca, que é esse código desse botãozinho aqui, ó. O que ele faz? Ele chama a busca de cliente, mandando fechar o dataset, porque eu vou buscar um cliente, copio e posso fechar o dataset, beleza. Aí, eu verifico se o meu data.count é maior que zero. O que significa? Significa que ele selecionou alguma coisa, algum cliente. Aí eu posso usar o data.keyData para mim copiar os valores dos campos, né? Então, o valor do id cliente eu jogo no edit id cliente, o valor do den cliente eu jogo no edit den cliente. E aí eu posso fazer a busca com o botão que já está codificado aqui para cima, né? No caso do cadastro de veículo, é de forma análoga ao que a gente viu ali, né? Aqui eu chamo a busca do veículo, dou false para não fechar, porque eu vou alterar esse veículo. Lá no cadastro de veículo tem uma opção de buscar cliente, então muito parecido com aquela busca de cliente dentro da busca de veículo, só que aqui no cadastro de veículo, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vejo se o meu zQuery veículo está ativo e está em modo de edição. Porque se o cara clicar o meu dataset não está em modo de edição, ele não vai alterar nada do cliente. Se por acaso estiver ativo em modo de edição, eu chamo a busca de cliente, copio esse dado aqui para o data, e aí eu pego os valores que foram retornados na busca e já jogo aqui nos campos de cliente e de cliente. Aqui nós temos o código do busca lavação, então muito parecido, né? Aqui tem o select, que faz a busca, vou adicionando os parâmetros que forem especificados. Eu tenho aqui os botões de busca de cliente, busca de veículo, que é análogo ao que a gente já viu ali para cima. Aqui nós temos o cadastro de lavação. Lá dentro do cadastro também tem busca de chave estrangeira, né? Então, no caso de buscar um veículo, eu busco os dados desse veículo e eu já aproveito e copio os dados do cliente relacionado com esse veículo também. Beleza. Então, a gente implementou todas essas buscas. O que a gente vai fazer agora? As rotinas para finalizar a lavação, inserir um serviço e excluir um serviço, lá no formulário de cadastro de lavação. O que a gente vai fazer? A gente vai, lá no data lavação, a gente vai colocar um zQuery lá, que é aquele zQuery de atualizar a consulta, né? Ele já estava lá, se não tiver colocado, você vai colocar, ele vai ficar em branco, e aí a gente vai personalizar essas consultas. O que esse zQuery vai fazer, então? Então, se a pessoa clicar no botão de inserir serviço, o que eu faço? Eu exibo o cadastro de serviço. Por que eu não estou exibindo a busca de serviço? Porque a gente usou um DBGrid, né? A gente não tem busca de serviço. Então, eu já exibo o cadastro para a pessoa escolher um serviço ali. Aí, eu copio o dado que a pessoa escolheu usando o getRecord em cima do ZTable serviço. Aí, eu vou lá no zQuery lavação e dou um insert. Lavação serviço, aliás, dou um insert, preencho os dados lá do id serviço, den o valor e dou um post. Aí ele insere, preenche os dados e manda gravar com o post. E chama a rotina atualizar valor. Lavação atualizar valor. O que o lavação atualizar valor faz? Ele pega o id da minha lavação atual, pega o zQuery, atualiza e faz um select para somar o total de serviço que tem lá. Soma esse total, pega esse total e atualiza também lá no campo total do cadastro de lavação. Aliás, aqui eu estou só pegando o total. Aqui embaixo que eu vou alterar ele. Ó. Vou lá no zQuery lavação, dou um edit, modifico o valor e dou um post para gravar essa alteração. No caso do excluir serviço,
simplesmente dou um delete no lavação serviço e chamo o atualiza valor também, porque removi um serviço. No caso de finalizar a lavação, o que eu faço? Eu vou só preencher a data e a hora da entrega. Aí o que eu faço? Dou um edit, pego a data atual aqui do sistema, coloco na data saída e a hora atual na hora saída e dou um post para gravar a alteração. Após a codificação, né, do módulo de dados, o que a gente vai fazer? Simplesmente chamar essa rotina. Clicou no botão de inserir serviço, eu chamo data lavação, ponto lavação, serviço insere. E assim por diante. Agora a gente vai tratar da alteração de senha. Lembra que eu falei para vocês que tem a questão da criptografia? Então, lá no data usuário, a gente tem que acrescentar aí um de MD5. Eu estou utilizando o MD5 para fazer essa criptografia. Tem outras criptografias mais potentes, né? É claro que você vai ter que alterar o tamanho do campo ali. Porque se for um SHA 256, vou gastar 256 caracteres para guardar essa senha criptografada. Então, estamos usando o MD5 aqui, o MD5 como exemplo. O que eu faço? Eu peço a senha para o usuário, peço a confirmação da senha usando o password box para não mostrar o que ele está digitando, né? Aí eu verifico se essa senha não é vazia, porque não posso gravar uma senha vazia. Verifico se ele digitou a confirmação igual. Criptografo usando o MD5 string e o MD5 print. Então aqui eu já tenho a senha criptografada. Aí eu vou lá no ZTable usuário, dou um edit, coloco a senha criptografada e dou um post. Vocês podem ver que lá na interface do cadastro do usuário eu nem mostro essa senha criptografada porque não faz sentido também, né? Se por acaso der tudo certo, eu dou uma mensagem de senha atualizada. Se não, se ele deixou a senha em branco ou errou a confirmação, eu falo que deu errado. E lá no formulário de cadastro, eu simplesmente chamo essa função que está lá no modo de dados. Ó. Usuário altera senha. E agora a gente vai para o controle de login, que é a última coisa que a gente vai implementar aqui no sistema. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mexer lá no data usuário, né? Colocar um zquery com login e a conexão. Vou criar um formulário de login. Aí, o que esse formulário de login vai ter? O usuário e a senha, né? Que estão as propriedades. Quando a pessoa clicar no botão de login, o que eu faço? Eu criptografo a senha que ela digitou, faço uma consulta lá na tabela de usuário para me verificar se a senha e o usuário digitados correspondem ao que eu tenho no banco de dados. Se for verdade, vou ter algum registro retornado, né? Aí eu vou pegar o tipo do usuário, porque eu tenho um usuário aqui que é administrador e um usuário normal. O usuário administrador tem acesso ao cadastro de usuário. Então, se for tipo A, o que eu faço? Eu habilito o botão de cadastro de usuário no formulário principal, se não, eu desabilito ele. E mando exibir esse formulário principal e escondo o login. Então, aqui o usuário já consegue acessar o sistema. Aqui no form login, eu simplesmente chamo a função data login, né? E no formulário principal, a hora que eu fechar, eu dou um application.terminate para finalizar a aplicação. E aqui nós temos as referências. Então, agora vamos ver a execução do sistema, passo a passo. Vou entrar com o usuário user, que é um usuário normal, não tem acesso ao cadastro de usuário. Temos ele aqui o cadastro de cores, serviços, que usam o ZTable com dbgrid. Cadastro de cliente, não tem nenhum, posso buscar, determinado cliente. Aí eu trago para cá, eu posso alterar esse cliente, né? Telefone aqui. Aí eu salvo. Posso agora no cadastro de veículo, não tem nenhum, vou buscar. Vou buscar o veículo de um determinado cliente, do José. Selecionei, mando buscar, então veio o veículo dele para cá. Que eu consigo alterar também. Vamos agora na parte de lavações. Não tem nenhuma, eu vou buscar. Buscar a lavação aqui de um determinado carro ou de um determinado cliente, né? Vamos pegar de um determinado cliente.
da Maria. Vou buscar só da Maria agora. Tá aqui, ó. Posso sair e aqui eu consigo mexer nessas detalhes da gravação, incluir serviço, né, finalizar e finalizando o sistema. Vou executar novamente com o usuário admin para a gente ver o cadastro dos usuários. Digitei errado aqui. Usuários, agora eu tenho acesso, tá vendo? Administrador, usuário, alteração de senha, né? Marcar se administrador. Tá pronto o nosso sisteminha, então. Peço para vocês novamente curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.